Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre com imenso carinho que eu digo a todos vocês, sejam bem-vindos. Hoje, em nome de Deus, de Alá, de quem vocês quiserem, sejam todos muito bem-vindos. Mas também é com tristeza que eu venho para falar deste assunto, porque nos dias de hoje nós não sabemos qual é o melhor caminho. Quando se fala de religião, fé, e acima de tudo, quando se falam de guerras, quem tem razão numa guerra? Quem é o verdadeiro culpado numa guerra? Por que as guerras começam? Sempre existe, na opinião de muitos, um culpado para uma guerra. Sempre se aponta um dedo a alguém. E sempre, na opinião controversa, nós temos que achar um culpado para tudo. Entre os nossos irmãos judeus e palestinos, Israel e Palestina, encontramos diversas opiniões. Imagens horrorosas estão chegando ao mundo. A mim, acreditem, estão chegando tantas imagens que eu poderia até dizer para vocês, não durmam. Não, mas eu durmo. Eu vivi uma guerra em 75, como muitos angolanos. Se eu vivi isso que eu vi, não. Vivi um tiquinho, somente um tiquinho, que me deu o desprazer, desgostoso, de sentir de perto o que foi uma guerra. Passei fome, vi gente morrer, senti de perto realmente o que é uma guerra. Ao olhar através de um amigo influenciador no Brasil, que me repassa estas imagens a mim e a tantos outros influenciadores. O que se passa hoje entre Palestina e Israel. Esta comunidade, Israel, judeus, que eu tanto admiro, o que está se passando, eu fico com o coração apertado. Mas se vocês me perguntarem, Filó, mas você está ficando somente pelos judeus? Você não entende o lado dos palestinos? Não, eu não entendo uma guerra, gente. Eu sempre fui contra a guerra. Os portugueses usam o refrão, é guerra, pá. E é aquilo, a guerra, pá. Tem acima de tudo, os grandes aliados, as grandes potências que alimentam tudo isto. Porque nesta brincadeira, onde encontramos palestinos de um lado e Israel do outro, os países e as nações que muitas vezes ficam empobrecidas porque brigam por seus territórios, encontramos também as grandes potências que alimentam com armamento bélico para eles poderem se defender. E nesta triste luta, onde são eles palestinos e eles israelenses ou eles judeus, que ficam ali no meio, sendo massacrados, destruídos, mortos, raptados, sequestrados. Alguns da velha era de Hitler, com muita história para contar, hoje sendo raptados. E é uma pena. E eu digo mesmo, é uma pena. Todas as redes sociais, e no caso aqui, o canal do YouTube, não permitir mesmo a gente mostrar as imagens que são a realidade do mundo.
Eu sei que não se mostra sangue, porque é triste e porque muita gente não gosta. Mas esta não é a realidade atual. O mundo, infelizmente, não é isto. Nós não vivemos o paraíso de João Lourenço. Nós não vivemos o paraíso que certos presidenciáveis e ditas presidenciáveis, que nem presidenciáveis são, estão vendendo ao mundo. Assim como outros presidenciáveis têm o prazer de alimentar, belicamente falando, guerras como a que está acontecendo hoje entre Israel e Palestina. E o mais triste de tudo isto é ver que, percentualmente falando, os outros grandes presidenciáveis apostam nestas guerras, alimentam estas guerras. Terroristas ou não terroristas, tem muita gente inocente no meio de tudo isto. Se vocês me perguntarem se está de um lado, posso até estar. Não concordas com muitas ideias? Não. Não concordo. De um dos lados? Não concordo. Tenho a minha opinião formada. E ninguém me tira o direito de ter a minha opinião formada. Porque nós não ganhamos uma guerra, e é uma pena não poder mostrar, matando, sequestrando, botando crianças, e eu não posso nem falar as palavras, naquele lugar onde até colocam animais, que começa com G, onde colocam animais, periquitos, sabe? E depois acabam por... Eu não posso achar bonito, eu não posso gostar de um ser humano que diz, né? Eu vou colocar uma entrevista de um que defende esse lado. Vocês vão entender o que eu estou falando. Em nome de uma defesa de um povo, olha, eu vou me defender pela dita liberdade, então eu vou tomar esta atitude. Sequestrando, matando, tirando crianças dos pais, matando uma outra na frente dos pais. Não. Aprendi com meu pai. E isto é educação. Educação. Não se precisa ser rico. Não se precisa nascer em berço de ouro. A educação vem de alma. Muita mãe, muito pai que nasceu pobre, educam um filho por aquilo que ele é. E olhem que eu conheço muita gente boa em Angola, que soube educar os seus filhos muito bem. A educação está no berço, e quando a gente diz está no berço, não é pelo din-din, pelo dinheiro. É pela cabeça. É pelo nível cultural. Nível cultural, gente, não está no dinheiro. As guerras que se fazem hoje ao mundo se fazem pelo nível cultural, se fazem pela economia, se fazem por uma série de fatores. Mas, acima de tudo, se fazem pela falta de união, pela falta de fé, pela falta de estrutura. E eu me pergunto, dois povos, ou pelo menos eu falei tanto e tenho falado tanto, do povo judaico, um povo tão unido, e que continua sendo unido neste momento, e um outro que luta tanto por seu território. Como é que podem
há tantos anos estarem guerreando. Quando o melhor caminho sempre foi o diálogo. Partirem para, eu não posso letrar as palavras, mas partirem para esta devastação humana, como quem diz, quem sabe agora, possamos então concluir e chegar a um finalmente, como se fosse realmente chegar a esse finalmente. Bom, eu vou pôr algumas imagens, aquelas que eu acho que não vai dar problema. Vou pôr aqui um videozinho também, se for preciso eu dou uns cortes, eu passo adiante. Não sei se vou mostrar a imagem dele, eu vou começar por só o áudio, tá? E depois dou a minha conclusão final. Vamos lá. A postagem horrível da Mulher Maravilha. Este é um influenciador e ele dá a opinião dele sobre o lado. Ele é defensor da Palestina e, portanto, ele defende o lado da Palestina. Ele foi, pelo que ele diz aqui, muito criticado pelo facto de estar fazendo isso, mas ele tem uma posição muito cerrada ao defender a Palestina. E fui lá comentar. E desde então eu recebi uma quantidade que eu nunca tinha visto de hate, de ameaça, tanto em inglês quanto em hebraico. E eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vou falar sobre pelo menos 5 coisas que eu acredito que todo mundo precisa levar em consideração antes de sair compartilhando qualquer coisa por aí que viu na imprensa. A maioria das pessoas... Cara, eu vou virar, vou te mostrar. 5 coisas, mas tenho certeza que a quinta é que mais vai te surpreender. Sou Thiago Ávila, Internacional. Segue aqui para mais conteúdos como esse. A primeira coisa é que Gaza é a maior prisão sem teto do mundo. É um dos lugares com a maior densidade populacional no mundo. Eu não posso inteiro, mostrar. Uma área menor que o plano piloto de Brasília. Não cortam, tá? 2.200.000 pessoas amontoadas. Quase a metade dessa população tem até 14 anos e a média da região é de 17 anos. 70% dessas pessoas não viviam lá antes de 1948 e foram expulsas no Nakba, na grande tragédia, quando o exército israelense expulsou mais de 750.000 pessoas de suas casas na Palestina histórica. Desde 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel fazia colônias na região. Só Isso é o que ele está dizendo, ok? Ele retirou a sua população dali e começou um processo de cercamento da região. Desde 2007, quando Hamas venceu as eleições para governo em Gaza, Israel começou um processo de bloqueio total, transformando essa região na maior prisão sem teto e campo de concentração no mundo. Mais de 2 milhões de pessoas que vivem em Gaza não têm acesso nem aos serviços mais básicos. O desemprego supera os 80% e mais de 56% da população vive abaixo da extrema pobreza. Metade da população depende de doação de alimentos a cada refeição. E segundo o Banco Mundial, metade das mulheres grávidas hoje estão anêmicas, assim como metade dos bebês até 2 anos. Ao longo dos últimos anos, o povo palestino em Gaza acessou a eletricidade por no máximo 4 horas por dia e, segundo a ONU, metade da população de Gaza acessa a água somente a cada 5 dias por um período entre 3 a 5 horas somente. 96% da água foi contaminada por Israel, que também bombardeou a maior parte da infraestrutura de saneamento. Eu não posso mostrar essas imagens. Precisa de um atendimento médico de maior complexidade. Eu tô virando porque se eu mostrar, eu vou ser cortada no vídeo inteiro e não... Na maioria das vezes não é concedido. Eu até vou parar. Isso não é porque eu li em... Vou parar porque já vai dar corte aqui. Portanto, vocês viram que ele é um defensor, deixa eu pôr isso para cá. Ele é um defensor da Palestina e ele fala, portanto, que este povo, esta população de palestinos que vive ali na faixa de Gaza e vive numa camada não só grande, populacional, eu depois dou uma continuidade no vídeo, mas eu não posso mostrar, até acho que certas imagens podem ser cortadas, de repente vou ter que editar o vídeo. Estão abaixo da linha da pobreza, né? E houve sempre uma luta muito grande, tanto pelo território quanto... Mas peraí, eu fiz um vídeo falando da comunidade judaica. A comunidade judaica, que já é uma comunidade, se não talvez a mais antiga do mundo, antes de Cristo. Eu até tenho um outro vídeo, é que são tantos vídeos, gente, mas tantos vídeos que a gente até se perde quando recebe tudo isso, porque a maioria eu não posso mostrar.
que é, como é que se diz? A pátria, acho que é esse o termo, né? Que foi uma comunidade que também, eu falo comunidade porque obviamente é uma nação, mas que também passou séculos lutando por sua terra, por seu território. O que eu estou tentando dizer, aonde eu não quero ser partidária a nação nenhuma, nem aos palestinos, nem aos judeus, mas que eu até usei um termo nesse vídeo onde eu cumprimentei a comunidade judaica, que foi o meu respeito à comunidade judaica, né? A pátria. Foi uma comunidade que desde a era antes de Cristo sempre teve que lutar muito, sempre apanhou muito. A sensação que eu tenho, com o meu perdão aos palestinos, é que é um pouco fácil se vitimizarem. Já ouviu falar em luta? Agora, a luta é esta. A luta é partirem para a agressão física, partirem para o armamento, partirem para encostar e matar, partirem... É isto? Se alguém chegar na minha casa, encostar ou fizer alguma coisa, eu vou me defender. É ou não é a lei natural da vida? O leão, o animal que está na selva, qual é a defesa dele para a alimentação? Não é atacar para comer? A partir do momento que uma luta acontece, ou que um país é atacado, ou que um país é bombardeado, ele não sai em defesa da sua nação? Meu Deus, é toma lá da cá. Vocês queriam o quê? Estou sendo a pessoa mais realista do mundo. Diante disto que eu vi, você não tem pena dos palestinos? Eu tenho. Eu tenho pena da nação. Eu não tenho pena de terrorista. E o que eu mais recebi de terrorista, de cenas de terroristas, que obviamente o exército de Israel pegou. E, né, não falar aqui o que aconteceu depois, não tenho pena. Eu não tenho pena. Porque diante dos vídeos que eu também recebi, aonde esses mesmos terroristas pegaram pessoas, povo, nação de Israel, e o que eles fizeram com o povo é de chorar, chorar, chorar sem parar. E se fosse a sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, na sua frente, o que você sentiria? Você ia amar? Você ia gostar? Você ia virar para esse terrorista, ia dizer, eu entendo sua luta, meu irmão. Eu realmente acho que você é um incapacitado, que não sabe dialogar, e a melhor atitude foi acabar com a vida da minha filha. Seria esse o seu pensamento? A sua linha de raciocínio naquele momento em que visse estendida a sua filha? Porque são esses os vídeos que eu estou recebendo. Da realidade atual do que ocorre entre Israel e Palestina. Vídeos esses que não podemos mostrar. Vídeos esses que são a realidade do que ocorre em mais uma guerra que está se propagando no mundo. Não bastasse a Ucrânia, Rússia, onde mais 2 povos, não há tanto tempo, foram sacrificados. Agora temos Israel e Palestina. Mais 2 povos sendo sacrificados. Eu não falo em nome dos palestinos, eu falo em nome dos terroristas, que eu não tenho pena.
Eu tenho pena dos dois povos que estão sendo envolvidos. Mas também entre os povos, no caso palestinos, também vemos assim umas figuras, né? Eu vou tirar esta imagem aqui. Temos assim umas figuras assim exóticas, né? Realmente exóticas. Por quê? Porque mesmo entre os palestinos, só um minuto, vemos umas figuras realmente exóticas, que são fanáticas. Só um minutinho. Deixa eu pôr. Esse eu vou vos mostrar. Quer dizer, eu só posso considerar isso fanatismo, né? A pessoa fala, meu marido morreu, pessoal, meu marido morreu. É da outra linha, né? Vocês vão entender. E ela tá numa felicidade de dar gosto. É um mártir. Quer dizer, se o teu marido morrer, você vai ficar feliz? A não ser que ele te coma o lombo e você até fique feliz, porque é menos um a te fazer mal. Caso contrário, só porque você considera esta linha, né, que eles consideram que quando morre vira mártir, porque está servindo o senhor lá de cima, tal, na linha deles, você fica feliz? Se fosse meu marido, meu companheiro, ou eu não iria ficar feliz. Você ficaria? Vamos lá. Tá aqui a senhora. Meu marido morreu, pessoal, meu marido morreu. A cara dela. Felicidade pura. Hoje é festa lá no meu AP. Ontem eu estava falando com uma amiga. Falamos um pouco de tudo. Assim, a diferença é que meu cabelo está crescendo, né, gente? A gente tem que brincar um pouco em cima dos assuntos. E eu falei um pouco de tudo. Falei de Deus, falei de padre, de madre. E ela até brincou comigo. Eu sei que ela vai ver este vídeo e vai dizer, ô Filó. Pois é. E eu consigo brincar um pouco em cima de todos os assuntos. Mesmo que o assunto seja muito sério. Mesmo que o assunto seja muito sério. Isso não significa que eu não tenha sentimentos. Tenho. Mas é assim, diante das imagens que eu estou vendo, e acreditem, são horrorosas. Eu não estou vos mostrando, nem posso mostrar. Não posso. Aqueles que são mais chegados, que quiserem receber, é só me procurar. Horrorosas. Tristes. Já chorei. Uma das pessoas que recebeu foi Francisco. É triste. É muito triste estarmos vendo esta exorbitância terrível, este horror que está sendo a guerra de Israel, ou entre os judeus de Israel e os palestinos. E vermos, principalmente, a que ponto o mundo está chegando e os palestinos, daí a não concordar, usando a sua fé, o seu direito, porque estão ali na faixa de Gaza e porque acham que têm direito a uma série de coisas, mas na minha opinião, é minha opinião, ninguém tem o direito de me tirar a minha opinião, de lutar. Vocês têm mesmo. Vocês têm todo o direito de lutar, de ter seus direitos adquiridos. Estou vendo aqui na Europa toda a população palestina a favor dos palestinos. Mandem ajuda para eles. Eles não estão na miséria.
Uai, estão se virando contra os judeus de Israel por quê? Lutem. Se levantem igual ao povo de Israel. Falaram das Nações Unidas, da ONU, disso, daquilo, que são ajudados. Se levantem igual ao povo de Israel. O vídeo que eu fiz, onde eu comento sobre a luta do povo de Israel, aonde eles, desde pequenos, são educados, são instruídos exatamente para não serem pobres, são extremamente preparados desde pequeno para não serem pobres. Por quê? Porque os pais dão preparo para eles. Não parece ser igual ao povo da Palestina, onde parece que os pais não têm essa mesma infraestrutura. Parece que os pais lá educam os filhos para que os maridos, os filhos, sejam mártires. É uma questão de educação. Agora, a diferença é que o povo de Israel e o povo judeu que eu conheci prepara os filhos desde pequenos para serem guerreiros. Mas, vírgula, reticências, quando pisam no calcanhar deles e quando os desafiam para uma guerra, eles vêm desde pequenos sendo treinados. Aí quando eles entram numa guerra, é aquilo, eu pago para não entrar, mas depois eu também pago para não sair. Porque ele já tem muita instrução, muito preparo, tanto a nível físico, psicológico, espiritual e intelectual. Aí a diferença deles para o povo palestino. Você está falando mal do povo palestino? Não. Eu acabei de mostrar uma mulher que acabou de perder o marido. Vão me dizer, e é médica, vão me dizer que esta senhora tem preparo espiritual? Se o filho dela morrer, ela vai fazer a mesma coisa. Meu filho morreu, meu filho morreu. Ah, vai te catar. Que ser humano é este que fica feliz? Posso vos garantir que se for uma mãe judaica, não vai ficar feliz. Ela preparou seu filho desde pequeno. Ela instruiu seu filho com a melhor educação. Ele pode até morrer na guerra agora, mas ela não vai ficar feliz. Ela vai pôr as pedrinhas no túmulo dele na hora da sua morte, mas não vai sair cantando vitória como esta aqui. Dois povos com muita história, mas com diferenças até culturais, muito diferenciadas. Lutem! Vamos lá. Vídeo diferente hoje. Vamos mostrar outro vídeo. O outro não posso mostrar. Vamos. Isso é muito triste. É um pai carregando uma filha. Não posso mostrar. Óbvio que a criança está partindo, né? Subindo o elevador. Vocês estão entendendo? No colo do pai. Então, acho que vocês devem entender. Uma menina que deve ter os seus 8, 10 anos, está já partindo para, né, o andar de cima. Deixa eu tirar o som para mostrar. Não tiro o som? Como é que eu tiro o som? Aqui. Para continuar vendo as imagens aqui, para explicar para vocês pelo menos o vídeo, né? Aí ele carrega a filha no colo, chorando, revoltado, né?
meio que prometendo uma vingança naquele local que vocês imaginam destruído, né? Pois é. Não posso mostrar o vídeo. Este eu posso mostrar, que é o povo de Israel, né? Num supermercado, e vocês vão ver o supermercado lotado, né? Eles preparando tudo. Ah, peraí, eu tirei o som. Oh! Tá. Nada demais, mas é o povo, portanto. O que é permitido mostrar, estou vos mostrando. Eles se preparando. Enchendo os carrinhos, né? Enchendo os carrinhos, porque até onde eu vi de informações, eu já sabia disso, mas não sabia que chegava a esse ponto. Diz que 90% dos apartamentos e casas em Israel, isso vai desde apartamentos até residências, né? Tem os bunkers, ou bunkers, eu sempre me engano o nome, que no fundo são aquelas casas subterrâneas de proteção. Desculpem se eu falar errado. Algumas delas já ficam preparadas o ano inteiro, porque eles nunca sabem quando, a qualquer momento, o país entra em guerra ou entra em problemas. E eu vi muitas entrevistas, né? A CNN e outros canais estão transmitindo. Eu vi uma brasileira falando, uma outra que aparece aqui também falando, mas aí aparecem algumas cenas que não dá para mostrar, porque ela estava fora desse local, perto de uma janela, e estava explicando, né? Que no caso do apartamento dela, ela estava fora desse local, estava dando a entrevista e ela já deixa o local preparado. E aquilo é para receber não só ela, a família dela, como os amigos, as pessoas que de repente comporta. Então ela já deixa aquilo preparado para não fazer isto. De repente, eu vou no supermercado, vou sair comprando lataria, alimentos não perecíveis, água, isso e aquilo, de repente. Porque de repente faz com que possa faltar alimentos, o que é natural, né? Nós temos aí a situação de quando apareceu aquela CO, né? E quando você vai ao supermercado, de repente não tem isso, não tem aquilo, começam a faltar. Então ela, todos os anos, ia comprando, né, os alimentos não perecíveis necessários, ia trocando as águas, e ela vai deixando aquela casinha, no fundo, é uma casinha sempre preparada, né? Então, quando aconteceu isso, quando deu o primeiro sinal, ela foi lá, olhou, tal, bonitinho, e, além da família dela, ela convidou algumas pessoas, alguns amigos, venham para cá, né? Porque não são todos apartamentos e casas lá, tanto em Tel Aviv, Jerusalém, seja onde for, que tem. Mas diz que um grande percentual tem, né? Então, ela convidou. Mas aquilo, independente do que tem, dependendo do número de pessoas que vão para a casa de cada um, o alimento pode não dar. Então, sempre há aquela preocupação de ir até o supermercado, comprar um pouco mais para garantir, né? Porque você também não sabe quanto tempo você vai ficar naquele local ali fechadinho. Então, eu achei interessante mostrar, porque vocês veem que o número de pessoas que recorre, né, à emergência de se garantir é muito grande. E como esta imagem tem outra, né? Tem uma outra imagem aqui que me sensibilizou bastante. Só um minutinho. São muitas imagens, gente, muitas. Esta também me sensibilizou, que é um repórter, eu acredito que é da Terra, não tem nada demais, acho eu, portanto, espero eu que este vídeo consiga ir ao ar,
que é um repórter da região, e ele não está fazendo nada demais, ele está com uma câmera, simplesmente, e só aparece a imagem dele e a câmera. Ele tenta transmitir alguma coisa, não consegue e chora muito. Portanto, eu vou mostrar porque acho que não tem risco algum, tá? Vamos lá. Tá aqui ele, tá vendo? É isso. Como vocês veem, não é para ninguém, nem para aqueles que estão a trabalho como repórteres correspondentes de guerra, né, que é como eles são chamados, não é um momento fácil. E não é porque, diante daquilo que eu não posso mostrar, esta cena onde ele aparece aqui chorando, logo a seguir aparecem as cenas de tudo aquilo que eles fotografam, daquilo que eles filmam, e são cenas horrorosas, minha gente. Horrorosas, horrorosas, eu não posso nem falar. Nos fazem realmente chorar muito ver essas cenas. Agora imagina, se nós que estamos longe, ao vermos estas cenas, choramos e pensamos até que ponto o mundo está indo, até que ponto nós temos que ver isto e pensar, o ser humano é realmente um ser humano? Nós estamos chegando a este ponto, onde é muito mais fácil irmos para o meio do mato e lidarmos com animais do que lidar com humanos? É mais fácil, é muito melhor. Imagina para eles que estão lá, no meio de tudo isto, tendo que filmar, e tendo que fotografar, e tendo que conviver com escombros, e no meio dos escombros encontrando tudo isto. É realmente horroroso, né? Então, são muitas as cenas que aqui são reportadas e que infelizmente não posso mostrar mesmo, tô só. Aí tem um outro vídeo aqui, que é da TV americana, né, que fala sobre o futuro do Islã. E a opinião de alguém, no caso, né, que fala, não sei se a pessoa em questão aqui vai dar para ouvir direitinho para vocês. Ele fala, se eu tivesse que apostar numa religião, ele apostaria no Islã, né? Ele diz que esse pessoal é intolerante. E, no caso, os cristãos, né? É tolerante. Os cristãos são tolerantes a tudo. E ele, no caso, apostaria no outro lado. E agora eu vou dizer, eu tô tentando só passar de uma forma muito light aquilo que tá aqui neste vídeo, tá? No caso, o cristão é tolerante a tudo. Ele diz, eu sou cristão, mas eu, sinceramente, apostaria no outro lado, no Islã, né? E aí ele explica, né, que exatamente por o cristão ser tolerante, eu aposto no outro lado. E aí ele começa a explicar por quê. O cristão não tem princípios. Exatamente porque estão tolerantes a tudo nos dias de hoje. Eles aceitam tudo nos dias de hoje. Aí ele fala, se a Bíblia aceita tudo, se a Bíblia é contra uma série de coisas, por que você aceita? Aí ele pergunta, vocês toleram tudo, vocês não defendem nada. Religião cristã. Vocês toleram tudo, vocês não defendem nada. Aí ele
falar um negócio aqui pesado. Que pela religião cristã, né, a pessoa pode andar com uma blusa dizendo Jesus é gay. E nada vai acontecer demais comigo. Mas se eu fizer isso, no caso do outro lado, ele pode ser, né? Logo. Aí ele fala, olha o quanto eles acreditam e amam a religião dele. Portanto, é assim, o outro lado, em questão, na opinião dele, pelo facto deles fazerem isso, significa que eles acreditam muito na religião dele. Olha o quanto eles acreditam e amam a religião dele. Portanto, o facto da pessoa ser gay, ser isso, ser aquilo, e ter uma camisa onde diz, Filó, você gosta disso? Não, de forma alguma. Certas coisas do que esse rapaz está dizendo aqui, eu discordo totalmente. Totalmente. E aí entramos num tema perigoso, complicado, muito complicado. Mas também não concordo com essa religião, de forma alguma. Extremista, na minha opinião. É extremista. Porque tudo eles levam a ferro e fogo. Ou é, ou não é. Com eles não tem meio termo. Mas, aquilo que eu digo, o diálogo é o melhor caminho. Mas tem certas coisas que ele fala aqui que eu tenho que concordar. Por isso que eu continuo dizendo, o diálogo é o melhor caminho. A fé, nos dias de hoje, foi avacalhada. Desculpem o termo, mas é o termo que eu acho mais cabível a nível mundial. Essa religião do povo muçulmano é uma religião extremamente rígida, aonde ou é ou não é, mas também é extremista. A fé cristã, ou os católicos, seja o que for, já, né, todo mundo brinca, todo mundo fala o que quiser, todo mundo pinta e borda, e tá errado. Quando eu brinquei aqui no início do vídeo, dizendo eu não gosto de padres, eu não gosto de madres, e ontem mesmo falei com uma amiga onde eu expus isso, e até brinquei um pouquinho dizendo, às vezes precisamos aliviar um pouco a pressão, até falando de assunto sério. É verdade, mas eu não gosto. E por que eu não gosto? Porque, na minha opinião, padre, madre, não representam a Igreja Católica. Não representam. Assim como no Espiritismo, nós vemos pessoas, tá? Eu estou falando só daquilo que mais ou menos, podemos falar de muita coisa. O que mais temos são pessoas que não representam a linha da espiritualidade. Não quero entrar em detalhes, porque senão vai vir muita gente me atacando. É porque você está indo contra os gays. Não. Eu respeito o mundo gay. Principalmente aqueles que sabem se posicionar dentro da linha gay. Diante do mundo hoje quase que zoológico, não é verdade? E eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Aqueles que são gays e se fazem respeitar, eu respeito. Agora, aqueles que precisam fazer papel de homem-gato, de mulher-cavalo e o diabo-a-quatro, não, eu não respeito. Me desculpem, passar muito bem, vai comer capim, vai vir procurar lá na esquina o outro gatinho, não respeito. E são estes que muitas vezes são representantes da fé espírita. Os padres são pedófilos. As madres engravidam. E assim por diante. Como é que a fé tem que ser respeitada?
Os padres pegam meninas, as madres aparecem grávidas. Como é que a nossa fé pode ser respeitada? Como é que eu tenho que falar bem de um padre se de repente conheço todas essas histórias e vou fingir porque eu sou católica? Não. Eu sou católica, nasci e meu pai disse, olha, tu és católica. Ah, sim senhora, tenho que levar esse título na cabeça? Sou. Mas sou eu e Deus. Não preciso do intermediário. Não venham cá com padres, com madres, com... Não precisa de intermediário. Portanto, certas coisas que ele fala aqui, para mim tem muito sentido. Mas também não concordo com esta linha. Mas aprendi uma coisa na vida, a respeitar todas as religiões. Acho que é o melhor caminho. Portanto, ouvi e respeitei, mas concordei com algumas coisas que ele fala, sim senhora. Eu admiro isso porque eles acreditam muito na fé deles. Os muçulmanos são os únicos que defendem a sua fé. E eles se recusam a ser ridicularizados. Não deixa de ser verdade. Eles defendem com unhas e dentes. Você vê um pastor não, você vê um padre defender com unhas e dentes? Eu não vejo. Você dá um dízimozinho pro padre, você cala a boca do padre. Ah, não é verdade? Eu posso provar. Eles se recusam a ser ofendidos e eu respeito isso neles. Eu já conheci quase que o mundo todo. Os melhores países do mundo hoje são os países muçulmanos do primeiro mundo. Você pode dormir nas ruas de Catar com $1 milhão no seu colo e nada acontecerá com você. Na Arábia Saudita também, ou até em Dubai, e ninguém vai lhe incomodar. Eles deixam o carro parado nas ruas com a chave dentro. É tão seguro. Todas as mulheres que são casadas respeitam e obedecem aos maridos. Aí é relativo, né? Porque dentro da linha muçulmana, e há vídeos que provam isso, as mulheres muçulmanas têm que respeitar mesmo, se não respeitarem, discordo dele, há uma cultura diferente. Portanto, não vou continuar, porque nós já estamos com 47 minutos. Eu termino com esse vídeo para terminar falando da fé. A fé, a mesma fé que também existe na linha palestina, que também existe na linha judaica, os mesmos judeus que eu tanto falei desde o primeiro vídeo, a mesma fé que eu conheci, que eu convivi com aquela comunidade judaica que eu falei no primeiro vídeo, a mesma fé que todos nós deveríamos ter, que todos nós deveríamos respeitar, cada um ao seu jeito, mas a mesma fé que mediante ou sendo quem quer que seja, quando um pai ou uma mãe nos ensina a ter fé, a ter educação, e essa educação vem de berço, junto com a educação, com a fé, vem aquilo que nós dizemos, nível. Um filho, quando tem toda essa estrutura educacional, tudo aquilo que um pai e uma mãe ensinam, e cria essa base desde pequenininho, aprende de raiz aquilo que precisa para saber se defender. O que faltou no povo palestino? O que faltou para que o povo palestino soubesse lutar com a mesma garra que o povo hebraico, o povo judeu? Admiro pessoas como estes que acabamos de ver, que têm uma fé determinante, mas não são só eles. O povo judaico tem a mesma fé. E é esta fé que está assegurando os judeus de Israel. É esta fé que está fazendo com que o mundo inteiro hoje esteja do lado dos judeus de Israel.
Os palestinos do mundo também estão levantando a bandeira os palestinos estão, sim, senhora. E a mensagem que eu deixo hoje é para que, em vez de ficarem levantando a bandeira e dizendo palestinos se defendam, palestinos vão para a guerra. Não, não, minha gente. Nós devemos levantar a bandeira pela paz, pela união, pelo amor e pelo fim da guerra. Porque a guerra não leva a nada. O meu lema sempre foi esse. A guerra não leva a nada. O que eu acho que deve ser feito, o que eu acho que é o certo, é o caminho do diálogo. São dois povos que muito têm a aprender. O povo judaico, o povo de Israel, sempre foi um povo sábio. E se dizem o que dizem, como este influenciador diz, que o povo da Palestina é um povo que tanto tem a aprender, então que se deem as mãos, que se unam pela mesma fé, pelo mesmo caminho de um amor e pelo diálogo, cheguem a um final feliz. O meu amor a todos vocês, que a gente possa ajudar, sim, não fazendo vídeos para estimular a guerra, porque já basta a interferência dos Estados Unidos, do próprio Brasil e dos países que estão mandando aviões de guerra, estão mandando caças, estão mandando isso, aquilo, para estimular a guerra. Que os nossos vídeos possam estimular, através de mensagens pela união, do final da guerra, e não estimulando a guerra. Um beijo grande a todos. Até o próximo vídeo.